Vamos lá, então? Vamos lá, Eduardo. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos aí. Fiquei muito feliz pela quantidade de pessoas que se juntaram a gente na última aula. E vamos jogar esse número para cima, para baixo não, né? Vamos jogar esse número aí para cima, vamos chamar amigo, vamos chamar conhecido, mandar para o pessoal no Brasil, para poder a gente ter aí cada vez mais um número maior de gente estudando com a gente, certo? Mais uma vez me apresentar, porque eu fiquei sabendo que tem gente que não me conhece aí, tem gente do Brasil aí, então eu sou Eduardo. Mais uma vez eu gostaria de falar que eu não sou teólogo, não tenho nenhuma formação acadêmica na área, enfim, não tenho nenhum título na área. Boa noite, Evari. Boa noite. Abre aí. Então, não tenho nenhum título acadêmico na área, certo? Eu sou apenas alguém que gosta do assunto, que se interessa, que estuda um pouco e que Papai do Céu chamou e a gente está à disposição. E da mesma forma que eu estou aqui hoje, qualquer um de nós podemos estar, caso estejamos à disposição quando o Papai do Céu chamar. Tirei. Alguém com Ô, tia Mari, desliga seu microfone aí, por favor, que a gente não Ok, quer escutar sua conversa com o Ben, ok, não. ok. Eu quero botar na televisão aqui, fica melhor. Peraí. Obrigado, viu, tia Mari? Nada, bem. Eu vou mutar o pessoal todo aqui só para diminuir o barulho do background, mas se alguém quiser falar, só tira do mudo, tá bom? Vou mutar todo mundo aqui de uma vez. Desliga o comboio aqui, desliga tudo. Boa, Marquinhos. Oi? Foi, pode ir. Espera que tinha mutado eu também. Então, vamos lá, vamos dar continuidade, certo? Lembrando que aqui a gente está fazendo o estudo junto, em conjunto, então não façam perguntas. O nosso sistema de perguntas é o seguinte: a gente faz o estudo, anota a pergunta, coloca no grupo e na semana seguinte a gente começa respondendo as perguntas da semana anterior, que é para poder a gente acelerar, certo? Mais uma vez eu gostaria também de ressaltar, caso a gente esteja, tem aqui entre nós algum amigo que seja de outra denominação, que seja de outra igreja, igreja católica, igreja batista, igreja presbiteriana, independente, gostaria de falar que você tem nosso total respeito, certo? Nós consideramos você como nosso irmão, nós te amamos em Cristo também, e o nosso objetivo não é agredir ninguém, não é bater em ninguém, não é machucar ninguém. O nosso objetivo é estudarmos juntos a palavra e, baseado na palavra, cada um escolhe em Deus qual caminho deve seguir aí. Então, você, nosso irmão, independente de qual seja a sua denominação, você é muito, muito, muito bem-vindo conosco aqui, certo? Ah, a gente vai começar, vocês estão vendo minha tela aí, eu acredito, né? A tela de recapitulação. Então, a gente vai começar fazendo uma recapitulação da introdução que a gente fez semana passada. Se você não viu o vídeo semana passada, é extremamente importante que você assista esse vídeo, porque a Apocalipse é progressão. Não tem como você ler o capítulo 2 sem você ler o capítulo um e assim sucessivamente, certo? Então, caso você ainda não viu o vídeo, assim que terminar aqui, você já assiste, que está fresco na mente, e você já acompanha o raciocínio. Então, a gente vai começar recapitulando aqui. É, Na introdução da semana passada, a gente viu que existem basicamente três principais formas de interpretação do Apocalipse, certo? A primeira forma é o preterismo, que fala que tudo já aconteceu. Quem adere a essa forma de pensar, de interpretar o Apocalipse é a Igreja Católica. Nós temos também o futurismo, que fala que tudo ainda vai acontecer e o foco do Apocalipse seria o povo judeu, certo? Essa forma de interpretar, ela é aderida pelas igrejas protestantes modernas, praticamente 99% das igrejas protestantes modernas pensam dessa forma, nossos amigos evangélicos de outras denominações, e nós temos o historicismo. O historicismo ele retrata a história da Terra e da Igreja cristã, finalizando com um novo céu e uma nova terra. Ou seja, no historicismo, interpreta-se que o Apocalipse, juntamente com Daniel, que é considerado o Apocalipse do Novo Testamento, começou lá atrás, certo? No período do Antigo Testamento e foi percorrendo o período de toda a história da humanidade e finaliza na segunda vinda de Cristo, após o milênio, com o estabelecimento do novo céu e a nova terra, certo? Essa forma de pensar o historicismo, os reformadores protestantes pensavam dessa forma,
E nós da Igreja Adventista também pensamos dessa forma, certo? Lembrando que as duas primeiras formas, o preterismo e o futurismo, eles surgiram dentro da Igreja Católica como uma forma de resposta à opressão sofrida pelo historicismo e, posteriormente, foi adotada pelo protestantismo moderno. Então, lá atrás, mais ou menos no ano de 1500 e alguma coisa, 1600, quando deu o pontapé inicial na Reforma Protestante, a interpretação apocalíptica colocava a Igreja Católica numa posição totalmente desconfortável. Então, em resposta a isso, dentro da Igreja Católica, dois monges, se não me engano, um criou o preterismo e outro criou o futurismo como forma da Igreja responder a esses ataques historicistas que estavam sendo feitos pelos reformadores, certo? E logo, mais ou menos aí 200 a 300 anos depois, perto aí dos anos 1900, as igrejas protestantes modernas também aderiram à forma futurista de pensar e de ver o Apocalipse até os dias de hoje, tá bom? Então, o livro do Apocalipse, nós temos três acontecimentos que acontecem, né? Entenderam aí, né? Três coisas que acontecem de forma simultânea, certo? Nós temos as 7 igrejas, nós temos os 7 selos e nós temos as 7 trombetas. Todos esses três eventos, essas três palavrinhas, digamos assim, elas simbolizam cada um eventos em particular, sendo que todos esses três eventos eles acontecem de forma simultânea ao decorrer da história. Ao mesmo tempo que estão acontecendo as 7 igrejas, estão acontecendo os 7 selos e as 7 trombetas, certo? E isso de acordo com a nossa visão historicista de interpretar a coisa. Então, basicamente aqui nós temos uma linha do tempo, certo? Aqui vocês podem ver uma linha do tempo. Aqui é o início dos acontecimentos descritos em Daniel e Apocalipse. Coloquei como no início aqui um ano qual não é relevante para a gente agora. O ponto final seria aqui o novo céu e nova terra, certo? E nessa linha aqui seria os acontecimentos de Daniel e Apocalipse. Mais ou menos chutando uma interpretação minha aqui, quando a gente coloca tudo numa barrinha aqui de carregando, nós estamos localizados mais ou menos aqui. Ou seja, basicamente, quase tudo que tinha para acontecer já aconteceu e existem algumas poucas coisas que estão faltando acontecer e nós acreditamos que está bem próximo, que está às portas desse finalzinho aqui se cumprir, tendo em vista que tudo que tinha a parte histórica que tinha para acontecer já aconteceu, certo? Então aí entra a questão da pergunta que a Lara fez, deixou no grupo na semana passada, da parte histórica do Apocalipse. Por que é importante a gente estudar a parte histórica do Apocalipse? A parte histórica do Apocalipse é importante a gente estudá-la porque a comprovação da parte histórica nos dá confiança e credibilidade de que a parte futura também vai estar correta, certo? Então, se daqui para trás aconteceu exatamente como foi dito, como foi visto e escrito por João e entregue, por exemplo, certo? Significa que existe uma grande possibilidade, no mínimo, do restinho aqui na frente da forma que foi escrita e interpretada, certo? Então, a forma histórica do Apocalipse, principalmente para nos dar base e nos dar confiança na credibilidade das revelações do Apocalipse, certo? E as 7, os 7 trombetas, sendo que hoje a gente vai estudar o primeiro ponto aqui, que são as 7 igrejas, que começa já a partir do Apocalipse capítulo 1, certo? Então aqui a gente vai para Apocalipse capítulo 1, e o Apocalipse capítulo 1, ele começa lembrando que eu falei para vocês que a gente não vai ler o capítulo, certo? Então, o ideal é que todo mundo já tenha lido. Quem não leu, quando termina aqui, lê e volta. Porque como o tempo é curto, é corrido, a gente não vai ler o capítulo. A gente vai direto para as interpretações e aplicações, certo? Então, o capítulo 1, ele começa com um prólogo. Ou seja, João, só um minuto.
João, ele começa, primeiro de que tudo, descrevendo, explicando para que é o livro, explica para quem é e para que o Apocalipse serve, certo? Esse prólogo a gente encontra ele do versículo 1 até o versículo 3. Então, a gente sabe que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, ou seja, o que é o livro, a revelação de Jesus Cristo, no versículo 1, João fala. Para quem é? Para os servos, ou seja, para nós, para todos nós. E para que serve o Apocalipse, segundo João, ele serve para mostrar as coisas que devem acontecer, para ser lido, para ser ouvido e para ser guardado, certo? Então, João começa o livro do Apocalipse 1 explicando esses 3 pontos: o que é, para quem é e para que serve. No Apocalipse 1, depois que João faz o prólogo, ele começa. Depois que João faz o prólogo, ele começa saudando as 7 igrejas. A gente vai entender daqui a pouco essas 7 igrejas. Mas João, depois que ele faz a apresentação do livro, ele começa saudando essas igrejas e depois ele tem uma visão muito louca. João, do capítulo 10, do versículo 10 ao 16, ele tem uma visão que foi tão louca que quando ele terminou de ver, ele caiu que nem morto no chão, duro. Essa parte da visão a gente vai ler para a gente poder entender, mas eu tentei fazer com inteligência artificial aqui mais ou menos o que João viu. Não está fidedigno, não está tão próximo, mas João viu mais ou menos isso aqui, certo? Então, olha essa imagem. Se você tem Bíblia, acompanha comigo a leitura que a gente vai fazer do texto e vamos ver o que foi que João viu. O versículo 10, ele começa falando assim, ó: era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. E a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-os às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a neve, como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa forma, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A face brilhava como o sol em todo o seu resplendor. Então, João viu uma visão gloriosa de um homem que ele não entendeu muita coisa no começo. No Apocalipse, quando você lê o livro sem as interpretações, você realmente não consegue ter uma visão clara do que a mensagem significa. Quando a gente tem a interpretação do que as coisas significam e lê novamente, tudo fica claro e aí realmente a gente consegue enxergar a beleza por trás do livro, certo? Então a gente vai começar aqui, ó. Quando a gente trata do Apocalipse, a gente tem que entender uma coisa: Deus, ele sempre parte do conhecido para o desconhecido, certo? Então, para entregar a mensagem do texto para a gente, Deus usou João. Só que pensa comigo, Deus usou João mais ou menos ali no ano 80 a 100 depois de Cristo para entregar uma mensagem para pessoas no ano de 2025 no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Então, são tempos totalmente diferentes, mas a mensagem teria que ser preservada e entregue com eficácia e precisão para a gente, de um homem que viveu há 2.000 anos atrás. Então, Deus tinha que usar ferramentas que João entendia, linguagens que João entendia, para entregar mensagens para nós hoje de forma que nós entendêssemos, que nós interpretássemos, sendo que existe um gap aí de mais ou menos 2.000 anos entre o mensageiro e entre a mensagem, certo? Então, Deus usou para falar com o João uma linguagem que João entendeu, uma linguagem conhecida,
para entregar para nós uma mensagem que para João naquele momento era desconhecida, certo? Então Deus criou um cenário para João de uma coisa que ele conhecia para entregar uma mensagem que até então para ele era desconhecida. Então esse é o princípio das visões de João, certo? E aí a gente vai para as interpretações. A gente tem ali mais ou menos entre o versículo 13 e o versículo 16 características do homem que João viu. Quando a gente lê essas características entre o verso 17 e o verso 18, a gente consegue identificar nesse homem características do próprio Jesus, características então do próprio Deus, certo? Então, primeiro aqui, a veste longa e o cinto de ouro simbolizava o sacerdócio de Jesus. Não vamos entrar nesse assunto, mas nós acreditamos, existe uma doutrina que nós acreditamos, que é a doutrina do santuário, que corrobora com essa interpretação aqui do sacerdote de rei. Nós acreditamos que existe um período da história que Jesus está presente no santuário celestial, fazendo a intercessão pelo seu povo. Isso é outro tema, mas isso aqui corrobora para essa veste longa e cinto de ouro, simbolizando o sacerdócio de Jesus, certo? Cabelos brancos como a lã significa pureza e eternidade. Olhos como chama de fogo significa o conhecimento penetrante e juízo, ou seja, Jesus é o único que pode nos julgar da forma 100% correta, porque ele é o único que vê tudo. Ele vê o nosso lado como homem, porque ele foi homem, e ele vê também, ele tem também a visão penetrante de um Deus, certo? Pés como bronze reluzente, ou seja, o bronze ele é simbolismo de firmeza, de resistência, de dureza. Então, os pés como bronze reluzente simbolizam a firmeza e a justiça, certo? Voz como muitas águas simbolizam poder e autoridade. E aqui a gente tem dois pontos interessantes que são fundamentais, que a gente vai ver em outras partes do Apocalipse, e eu quero que você preste bem atenção nesse ponto, que são as 7 estrelas na mão direita e a espada saindo da boca. Em outros textos, vocês podem notar que aqui não tem muita referência de outros textos por causa do tempo, certo? Eu vou colocar no grupo as referências que a gente está utilizando para fazer esse estudo, mas aqui a gente está tentando ir de forma direta, específica e rápida, para poder a gente ganhar tempo, certo? Então, as 7 estrelas na mão direita simbolizam anjos. E em Apocalipse, anjos significam mensageiros. E esses mensageiros não necessariamente são seres sobrenaturais, certo? Na interpretação apocalíptica, quando se refere a anjos, que consequentemente são mensageiros, podem e muitas vezes, na maioria das vezes, se referem a pessoas que levam mensagens. Ou seja, nas 7 estrelas, não tem aqui as 7 estrelas propriamente ditas, a mão está até meio tortinha aqui da imagem, mas na mão direita, que seria no caso essa mão, que o ser estava segurando 7 estrelas, aquelas 7 estrelas simbolizavam 7 anjos, 7 mensageiros, ou seja, pessoas, seres, podendo ser seres humanos que levam mensagem, certo? Espada saindo da boca. O texto fala lá em só um minuto, certeza, faz brilhar como sol. O texto fala que sai da boca do ser uma 16. espada de 2 gumes. A 16. Isso, exatamente. Obrigado, Marquinhos. No versículo 16 fala assim, na mão direita tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes ou 2 lados. E a sua face brilhava como o sol e o seu resplendor. Uma espada de 2 gumes ou de 2 lados significa uma espada que corta do lado direito e corta do lado esquerdo. Então, a Bíblia usa essa característica, esse exemplo de espada, para simbolizar a palavra de Deus, a Bíblia.
simbolizando o Novo Testamento e o Velho Testamento. Então, existe uma teologia das igrejas modernas que tentam separar o Velho do Novo Testamento. Eu já vi pastor falando assim, ó, se está no Novo e não repete no Velho é porque não vale. Ou então, se está em um e não está no outro é porque não vale. Então, na interpretação do Apocalipse, o Apocalipse ele traz a palavra de Deus como sendo uma espada de dois lados que corta igualmente do lado esquerdo e do lado direito. Então, quando a gente tem aqui a figura que não consegui representar aqui na imagem, mas o texto fala que uma espada que corta dos dois lados sai da boca do homem que João viu, significa a Bíblia como sendo a palavra de Deus, o Novo e o Velho Testamento, que saem da boca de Deus, certo? Para mais para frente a gente vai entender para que serve essa espada, tá bom? E aí a gente tem o rosto brilhante como o sol, que simboliza a glória divina, certo? As sete igrejas, lá no verso 20, o próprio homem, ele fala para João e ele dá a interpretação do que significa os sete candelabros, certo? As sete estrelas a gente viu que são anjos, ou seja, mensageiros, ou seja, a gente se enquadra nesse meio, nós que pregamos a palavra, que levamos o advento, nos enquadramos nesse meio. E os sete candelabros são sete igrejas. O próprio homem ele fala para João já no versículo 20, certo? Ah, lá no versículo 13, ele fala o seguinte, assim, ó, e em pé entre eles, ou seja, no meio dos candelabros, havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Tendo posse dessas interpretações que a gente acabou de ver, quando a gente volta para o texto, relê e reinterpreta, a gente vê que o Apocalipse 1 ele começa com uma mensagem muito forte de Deus para a gente. Então, em resumo, João viu um homem com características gloriosas, segurando sete estrelas na mão direita, em pé no meio dos candelabros que simbolizavam as sete igrejas. Então, quando a gente interpreta e traduz o texto, basicamente a gente vê Jesus, o Filho do Homem, segurando os mensageiros da sua palavra com sua mão direita, em pé no meio de sua igreja. As sete igrejas, a gente vai entender daqui a pouco, simbolizam sete períodos da igreja cristã, desde a sua fundamentação com os apóstolos até o tempo do fim. Então, quando a gente vê Jesus em pé no meio dos candelabros que simbolizam as igrejas, a gente vê um Deus extremamente cuidadoso que acompanha a história do mundo, a história da sua igreja de perto. E um Deus que, além de acompanhar a história da sua igreja de perto, sustenta os seus mensageiros com a sua mão direita. Então, aí a interpretação ela fica mais clara e aí a gente consegue vislumbrar e entender um pouco da beleza que é o livro do Apocalipse, certo? Então, basicamente, Apocalipse 1 é o cartão de visita do livro, onde João teve essa visão e onde João recebeu a ordem para escrever tudo que ele viu e entregar posteriormente. No verso 17, ele fala assim, ó, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Então, basicamente, Jesus se apresentando em sua forma gloriosa aí para João no Apocalipse 1, certo? Ô, E Eduardo. aí no Apocalipse... Oi? Não, só um detalhe aqui que eu queria falar pro pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, vai anotando, que daí no final a gente tenta abrir para poder fazer resposta. Se não der tempo, põe lá no grupo, que daí o Eduardo vai Beleza. passar novamente. Se vocês também quiserem usar o chat aqui da nossa live, vocês podem usar também. Não sei se vocês estão conseguindo ali, ó, ali embaixo, ali tem o chat. Vocês digitam ali a pergunta, ou se quiser adicionar alguma coisa também, fica à vontade, tá bom? Se não conseguir, me avisa aí, que a gente não testou isso ainda. Beleza.
No Apocalipse 2, a gente começa a entender um pouco mais, de forma mais detalhada, sobre o que são as igrejas, certo? Como a gente falou, as 7 igrejas representam 7 períodos diferentes, e a igreja de Deus percorreu desde a sua fundação com os apóstolos até o final dos tempos. A gente não tem tempo para parar e ver características específicas sobre cada um. A gente vai fazer um apanhado geral sobre elas, e aí eu vou destacar alguns pontos importantes para nós, os principais pontos importantes que a gente consegue identificar no meio das igrejas, certo? Preciso que vocês estejam bem atentos, porque realmente aqui é detalhe. Aqui a gente tem que entender a aplicação com detalhe aqui. Então, as 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e hoje compõem a região da Turquia, certo? Então, se vocês quiserem viajar pelas 7 igrejas, vocês podem lá na Turquia, certo? E a primeira igreja, sim, as 7 igrejas, elas receberam 7 cartas por João, e cada carta ela segue um padrão estrutural, certo? Então, cada carta ela começa com um atributo de Cristo, que é como Jesus se apresenta para a igreja. Ela tem um elogio, que são aspectos positivos daquela igreja. Ela tem uma repreensão, que são problemas espirituais que aquela igreja enfrentou. Ela tem um conselho, ou seja, uma orientação de Jesus para a restauração. E ela tem uma promessa, que é uma recompensa para os vencedores daquela igreja, certo? E como a gente falou, o período da igreja cristã é desde a fundação com os apóstolos até a segunda vinda de Cristo. A primeira igreja, a gente tem a igreja de Éfeso. Características da igreja de Éfeso é o seguinte, ela começou mais ou menos, essas datas que a gente vê são datas aproximadas, não são pontos de corte, certo? Então, ela começou mais ou menos do ano 31 até o ano 100 depois de Cristo, que é a igreja apostólica. Essa igreja de Éfeso, ela simboliza a igreja que ficou quando Cristo a igreja que imediatamente ficou quando Cristo foi tomado aos céus, certo? Essa é a igreja primitiva, a igreja que Cristo deixou. O significado de Éfeso, detalhes, tudo aqui tem simbolismo. Então, o significado do nome da igreja tem simbolismo, o período da história tem simbolismo, os elogios, as repreensões, tudo aqui tem um simbolismo. Então, o significado de Éfeso é desejável, ou seja, uma igreja fervorosa e fiel no início. O elogio para essa igreja foi o trabalho árduo, paciência, rejeição dos falsos apóstolos. Essa igreja ela teve uma repreensão que a gente vai continuar a ver na segunda carta, que é ela perdeu o primeiro amor, a paixão e os zelos iniciais diminuíram. Ou seja, no período logo após que Cristo subiu, que os apóstolos ficaram, por parte do povo, houve um esfriamento na fé pelo fato de que, até Cristo subir, todos os cristãos que ficaram, inclusive, basicamente, alguns apóstolos, ou até todos, arrisco a falar, eles tinham ainda uma esperança que Cristo voltaria no tempo deles. Então, assim que Cristo foi imediatamente levado ao céu, ficou aquele clima no meio da igreja, de que ele foi, mas ele está voltando logo. Então, eles começaram a pregar, começaram com aquele fervor, com aquele calor inicial. À medida que o tempo foi passando e Cristo não voltou, e os cristãos, as gerações foram sendo trocadas, foram morrendo, essa fé inicial, esse fogo inicial que eles tiveram, foi esfriando, foi se esvaindo. Por isso que a igreja é o trabalho árduo e a rejeição dos falsos apóstolos. E por isso que a repreensão é a perda do primeiro amor, certo? O conselho, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende. E a promessa é ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Se você falar no capítulo 2, capítulo 6, e existe aqui um texto chave para a gente hoje, certo? Capítulo 2, verso 6, entenda o contexto. Igreja primitiva, deixada pelo próprio Cristo, certo? Para essa igreja, no verso a carta falou o seguinte, ó, Jesus falou o seguinte, ó, mas isto você tem em seu favor. Você odeia as obras de Nicolaítas, como eu também odeio.
Essa palavra nicolaítas, ela só aparece 2 vezes na Bíblia. Uma vez na carta de Éfeso e uma vez na carta de Pérgamo. Então, biblicamente, a gente não sabe quem foram os nicolaítas, mas pelos os pais da igreja, os primeiros cristãos, na verdade, que ficaram, existem alguns livros e alguns registros de quem foram os nicolaítas. E esses registros nicolaítas eram um herético mencionado em Apocalipse 2:6 e 2:15, cujos ensinamentos e práticas Jesus declarou odiar. Preste atenção no que esse camarada defendia. Ó. Eles defendiam o distanciamento da lei moral, ou seja, os 10 mandamentos, e eles tinham compromissos com práticas pagãs, como imoralidade sexual. Dentro de imoralidade sexual, a gente inclui poligamia, a gente inclui orgias, a gente inclui relacionamento homoafetivo e consumo com alimentos impuros, sacrificados a ídolos. O seu pensamento distorcia a graça de Deus, transformando-o em uma licença para pecar, negando a necessidade de arrependimento e santificação. Acreditavam que o que fosse feito no corpo não afetava a salvação, separando fé e conduta. Também introduziam hierarquias eclesiásticas que enfraqueciam o modelo de liderança proposto por Cristo. Seus ensinamentos eram perigosos por promoverem um falso evangelho que levava o povo de Deus à apostasia. Ou seja, esse povo, os nicolaítas, ele tinha uma característica, não se sabe de onde foi que essa galera surgiu. Existe uma teoria, uma tradição que fala que foi de um diácono chamado Nicolau, mas é só uma tradição. E foram um grupo de pessoas que surgiram dentro da igreja de Éfeso, certo? Que tinham como objetivo enfraquecimento e distanciamento da lei moral e uma visão bagunçada do que era a graça. Ou seja, essas pessoas acreditavam que, por exemplo, uma vez salvo, sempre salvo. Por exemplo, enfim, deixa eu colocar o quadro aqui que vocês vão dar para ver melhor. Dá uma olhada nesse quadro. Aqui a gente tem um comparativo do pensamento nicolaíta do lado esquerdo com o pensamento do protestantismo moderno hoje. Reparem que a gente não está falando nome de igreja, a gente não está falando placa de igreja, certo? A gente está falando de ideologias. Então, do lado esquerdo, a gente tem uma ideologia que se assemelhava muito ao que os nicolaítas, odiados por Deus, defendiam. E do lado direito, a gente tem um quadro onde o protestantismo moderno basicamente também defende essas formas de pensar. Eu vou deixar esse quadro no grupo, eu não vou falar de um por um, vocês podem ver com calma, analisar isso aqui, mas é muito próximo o que os nicolaítas, odiados por Deus, defendiam, do que muitos irmãos protestantes hoje estão também defendendo em suas igrejas. Aqui a gente não está falando que quem faz isso faz por maldade, a gente não está falando que quem faz isso vai queimar no inferno, não é nada disso. A gente está falando que existem irmãos inocentes que estão sendo convencidos e levados ao erro por falta de conhecimento. Então, a gente tem um paralelo de um protestantismo deturpado, moderno, hoje, a um pensamento nicolaíta que já existia desde 2000 anos atrás, na primeira época da igreja, na igreja de Éfeso, na igreja apostólica, já existia esse tipo de pensamento. E a notícia boa é que Cristo olhou para a igreja de Jesus olhou para a igreja de Éfeso e falou assim, ó, esses caras existem, eles estão tentando colocar essas porcariadas para dentro do pensamento da igreja, mas vocês estão de parabéns, porque vocês rejeitaram ele, vocês não acreditam neles. Essa é a notícia boa, certo? E aí a gente tem a igreja de Esmirna, que é a igreja perseguida, está lá em Apocalipse 2, do 8 ao 11. Esse período aqui durou mais ou menos do ano 100 ao ano 313, que foi o período onde a igreja começou a ser perseguida pelo regime romano, pelo Império Romano, certo? O significado de Esmirna significa mirra, um perfume extraído através da pressão, simbolizando o sofrimento. O elogio para essa igreja foi fidelidade e riqueza espiritual, apesar da pobreza material e perseguição. Essa igreja não teve nenhuma repreensão, certo? O conselho foi ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, a promessa
o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Então, do ano 100 ao 313, a igreja de Esmirna foi a igreja perseguida, certo? O Império Romano colocou uma pressão fortíssima no meio da igreja, para vocês terem ideia. Eles matavam os cristãos e colocavam eles pendurados no meio da rua e tocava fogo, como uma espécie de troféu do Império Romano sobre o cristianismo, que nesse momento estava numa crescente gigantesca. Então foi um período de muita pressão, de muita opressão na igreja cristã, podendo ser considerada ainda a igreja primitiva, mais ou menos aí iniciou no ano 100 depois de Cristo, certo? Essa igreja não teve nenhuma repreensão, foi um período onde os cristãos realmente entregavam suas vidas de forma assombrosa, das formas mais trágicas possíveis, em nome do Evangelho, certo? A igreja de Pérgamo, essa igreja aqui, vai ser outra igreja que a gente vai destacar pelo seguinte fato. O significado de Pérgamo significa casamento elevado, simboliza a união imprópria entre Estado e igreja. O elogio é a fidelidade ao nome de Cristo em meio a uma sociedade corrompida. E a repreensão, olha a repreensão que essa igreja tomou. Tolerância à doutrina de Balaão, ou seja, compromissos com idolatria, e doutrina dos nicolaítas. Então, lá na igreja de Éfeso, na igreja primitiva, alguns anos antes, a gente vê uma galera tentando inserir dentro da igreja de Éfeso uma doutrina demoníaca de afastamento da lei moral, certo? De distorção da graça de Deus, sendo que a igreja resistiu aos nicolaítas, resistiu a esse povo e não trouxe isso para dentro lá na igreja de Éfeso. Aqui em Pérgamo, a igreja se debaldou junto dos nicolaítas. A igreja se debaldou junto da doutrina de Balaão, ou seja, compromisso com a idolatria. Vamos ver lá capítulo 2, versículo 15 e 16. Acompanha comigo aí. Enquanto lá na igreja de Éfeso o elogio foi que eles não se contaminaram com as doutrinas dos nicolaítas, olha o que a igreja de Pérgamo fez. Capítulo 15 e 16. Só um minuto. Vamos ler a partir do 14, certo? O 14 fala assim, ó. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrepende-se. Ouvirei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, dois principais pontos que o capítulo 15 e o capítulo 16 mostram para a gente. Primeiro, uma igreja que antes não tinha espaço para a doutrina nicolaíta. Aqui já existem bastante pessoas que aderiram e trouxeram isso para dentro da igreja. E um ensino que fica para nós hoje. Como é que a gente combate o erro? Quando o erro se apresenta dentro da nossa igreja, quando o erro se apresenta dentro da nossa casa, na nossa vida, como é que a gente combate o erro? O versículo 16, ele fala assim, ó, arrepende-se, ouvirei subitamente até você e lutarei contra eles. Contra quem? Contra os nicolaítas, com a espada da minha boca. O que simboliza a espada que a gente viu em João 1? Simboliza a Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando o erro se apresenta na nossa frente, simbolizado aqui pela doutrina nicolaíta, a forma que a gente tem de debater e de combater o erro, que o próprio Jesus usou como exemplo aqui no texto, é através da palavra. Então, não adianta eu querer combater erros se eu não tenho raízes, se eu não tenho palavras, se eu não sei aquilo que eu acredito. A partir do momento que eu tenho minha fé fundamentada na palavra, aí eu tenho arma suficiente para combater os erros dos nicolaítas. Ou seja, para combater os erros das deturpações doutrinárias que a gente vê. O capítulo 16, o próprio Jesus fala que eu serei com a espada de palavra, certo? A curiosidade também é o seguinte, até aqui, na igreja de Pérgamo, certo? O regime, digamos assim, utilizado na igreja,
oficialmente era o Decálogo, ou seja, a igreja seguia os 10 mandamentos da forma original como tivera sido deixada pelo próprio Cristo. Dessa forma, o dia de adoração até a igreja de Pérgamo, ou seja, mais ou menos 330 anos após a morte de Cristo, era o sábado. Então, os fundadores da igreja, os apóstolos, todo mundo que viveu, que foi cristão de 330 para trás, tinha o sábado como dia oficial de guarda até aqui, certo? Lembra que o significado de Pérgamo é casamento. Foi que a mudança do sábado para o domingo aconteceu nesse período da igreja de Pérgamo e começou como uma lei civil em 7 de março de 321 depois de Cristo, com um decreto de um rapaz chamado Constantino. E ele escreveu assim, que todos os juízes, cidadãos e ofícios de todas as artes repousem no venerável dia do sol. Então, eu vou entrar em detalhe como foi a história, vocês podem pesquisar, mas lá na frente a gente vai voltar nesse assunto. Então, Constantino, depois de uma série de acontecimentos sobrenaturais que ele viu lá, ele resolveu aderir ao cristianismo, mas aí ele trouxe algumas exigências. Então, aquela igreja que antes era perseguida pelo Império Romano, teve a oportunidade aí, então, durante o período de Pérgamo, de negociar com o Império Romano e acabar com toda aquela opressão que ela estava sofrendo. Então, primeiro em 321, o Constantino civil essa lei que todos os juízes, cidadãos e ofícios de todas as posem no venerável dia do sol. E então, no ano 364, mais ou menos 40 anos depois, a Igreja Cristã Romana adota o domingo no Concílio de Nicéia, no ano 364, e ela escreveu assim, os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas devem trabalhar nesse dia, honrando antes o dia do Senhor, ou seja, o domingo. Então, aquilo que o Constantino chamava de venerável dia do sol, a igreja cristã do tempo, de Pérgamo, chamou de dia santo do Senhor, ou seja, o domingo. E aí houve, então, um casamento, daí vem o nome Pérgamo, um casamento da igreja com o Estado, e as mudanças foram ocorrendo. A mudança do sábado para o domingo foi uma delas que eu quis destacar aqui, mas houveram uma série de mudanças que Constantino colocou como condição para ser participante da igreja, certo? Então, isso aqui não é a igreja adventista, isso aqui é história. Então, se você é batista, se você é presbiteriano, se é adventista, se é católico, independente do que você pensa, isso aqui aconteceu, certo? Isso aqui são fatos históricos. A mudança do sábado para o domingo foi uma coisa pós-Bíblia, porque existem algumas alegações de porque a ressurreição de Cristo no domingo, enfim, mas 350 anos após a morte de Cristo, a igreja manteve a adoração do sábado, o descanso, dia de descanso, como sendo o sábado, e através de um imperador romano que se converteu, entre aspas, para o cristianismo, foi mudado, então, o dia, certo? Então, fica a ressalva sobre o período de Pérgamo. E aí, o quarto período é a igreja de Tiatira, alguns falam, que começou do ano 538 ao ano 1517. Esse período aqui é considerado a Idade das Trevas, ou período de apostasia. Foi o período logo após o casamento da igreja com o Estado, através de Constantino. A igreja tomou uma força estatal muito grande e começou, então, a perseguir aqueles que não aceitavam, aqueles que pensavam contra. Todo o período da história, em todo o período da história, Deus sempre preservou a sua doutrina, a sua santa doutrina, com algumas pessoas, embora muitas vezes o mundo todo pareça estar de cabeça para baixo, mas Deus sempre conserva os seus, e foi justamente contra aqueles que foram contra essa associação de igreja com o Estado, que durante esse período das trevas aí, a igreja lutou contra e bateu contra, certo? Então, a Inquisição, o período de Inquisição aconteceu aqui, tudo foi aqui dentro da Idade das Trevas, período de apostasia. Tiatira significa sacrifício de contrição, certo? Que foi um período de sofrimento espiritual para a igreja remanescente, foi um período da igreja que foi fortemente perseguida. O elogio é amor, fé, serviço e perseverança.
A repreensão é tolerância a Jezabel, simbolizando a corrupção espiritual e idolatria. Aqui a gente pode ver um movimento aqui meio de dualidade, ou seja, nesse período a igreja ela meio que foi dividida. Aqui iniciou-se o período que a gente chama de igreja apostólica, de igreja romana papal, certo? A igreja romana ela é dividida em duas fases, a fase papal e a fase dos Césares. Então aqui começou a fase papal. Então a gente vê uma repreensão que meio que contradiz o elogio. Enquanto o elogio é fé, serviço e perseverança, a repreensão fala tolerância a Jezabel, ou seja, corrupção espiritual. Então meio que o elogio ele é contra a repreensão. Então aqui tanto o elogio quanto a repreensão ela está sendo meio que subdividida para as duas fases que a igreja tomou a partir daí, que foi a igreja perseguidora e a igreja perseguida a partir daqui. O conselho é o que tendes retende até que eu venha, e a promessa é o vencedor daria sobre as nações. Esse período foi mais de 507 e iniciou-se mais ou menos aí por esse período a igreja de Sardes. Esse período da igreja de Sardes, ele foi o período da Reforma Protestante. Foi onde os nossos amigos Martinho Lutero colocou as teses da igreja, foi aqui nesse período, mais ou menos 500 a Reforma começou, certo? Simboliza a igreja reformada, mas espiritualmente enfraquecida. Por que os que escaparam? Porque justamente houve uma pressão muito forte da igreja romana em cima dos contrários, digamos assim, que não aceitaram. Muitos foram mortos e os que entraram aqui no período a partir do ano de 1517. O elogio é que poucos permaneceram fiéis, foi justamente aquilo que a gente acabou de falar. Em todo o período da história, Deus ele sempre preserva um povo para levar a sua verdade, independente de quão deturpado o mundo esteja, certo? E a repreensão tens nome de que vive e está morto, que simbolizava a apatia espiritual que sofreu naquele tempo. O conselho é ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, e a promessa é ao vencedor, o vencedor será vestido de vestes brancas. Depois a gente entra no período da igreja de Filadélfia, ou seja, a igreja do amor fraternal, certo? Filadélfia significa amor fraternal. Esse período iniciou-se mais ou menos ali em 1798 até o ano de 1844. Foi o período que a nossa igreja adventista iniciou-se aqui dentro desse período, certo? Então você pode ver, pode prestar atenção, que todas as interpretações, tudo que a gente falou, isso é tudo pré-igreja adventista, então a gente basicamente não criou nada até aqui. A igreja adventista, nós estamos abaixo dessa interpretação, não é essa interpretação que está abaixo de nós, é nós que estamos abaixo dela, certo? E o elogio para essa igreja é: guardaram a palavra de Cristo e não negaram o seu nome. Essa igreja não tem nenhuma repreensão, certo? Foi um período onde a igreja cresceu, onde a igreja foi missionária, onde a igreja trabalhou. O conselho dessa igreja é: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E a promessa é: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus. A igreja adventista surgiu nesse período após um estudo profundo dos livros de Daniel e Apocalipse. Então, os fundadores da nossa igreja, após o grande desapontamento, que também é outro assunto, se debruçaram no estudo de profecia, se debruçaram no estudo de Daniel e Apocalipse, e daí, então, alguns anos depois, nós surgimos aqui dentro desse período da igreja da Filadélfia. Então, quando a gente faz um retroativo da igreja, da igreja de Éfeso até a quinta igreja de Filadélfia, a gente vê decaindo moralmente, certo? Até um período que subdivide, até um período que começa meio que as coisas se organizarem novamente. A igreja primitiva aqui em Éfeso, que era fiel, uma igreja que, apesar de ter deixado morrer o primeiro amor, mas manteve os princípios, manteve sua base, certo?
Aí aqui em Esmirna, a gente já vê uma igreja perseguida, uma igreja forte, fervorosa, perseguida pelo Império Romano, certo? Depois, em Pérgamo, a gente vê esse casamento da igreja com o Estado e abandono dos princípios até então conservados da igreja, deixados por Cristo, aqui no período da igreja de Pérgamo, certo? Período no qual houveram as mudanças do sábado para o domingo, que iniciou com Constantino como sendo uma lei civil e depois a igreja aderiu como sendo parte do corpo doutrinário da igreja. Na igreja que atira, a gente vê o período da Idade das Trevas, onde a igreja deixou de ser perseguida e passou a perseguir. Na quinta carta, Sardes, a gente vê o período da Reforma Protestante, onde a igreja começou ali meio que cambaleando, a revidar, digamos assim, contra a perseguição que sofreu. Mesmo assim, ainda foi um período de mornidão na Igreja de Cristo. A sexta igreja, a igreja de Filadélfia, ou seja, foi uma igreja de um amor fraternal, foi basicamente um renascimento da igreja cristã, onde a gente pôde, novamente, mais uma vez, resgatar tudo aquilo que tinha sido perdido, tudo aquilo que tinha sido deixado para trás. Esse foi um período aqui de resgate, não é à toa que nesse período não existe nenhuma repreensão, foi uma igreja fiel e missionária. E, por último, a gente tem aqui a igreja de Laodiceia, que vai ficar para a próxima semana, certo? A igreja de Laodiceia, para mim, é a igreja mais especial de todas. Semana que vem vocês vão entender por quê, quem não entendeu ainda. É um período muito forte, é o período que mais a gente tem que estar atento. É o último período da igreja de Laodiceia. A gente vai estudar semana que vem, certo? Então, em resumo, para a gente fechar, Apocalipse capítulo 1. João tem uma visão gloriosa de Jesus. Nessa visão, Jesus segura 7 estrelas, que são os mensageiros, em sua mão e caminha no meio dos 7 candelabros, simbolizando que Deus acompanha e cuida da sua igreja de perto. Cuida tanto da sua igreja quanto dos seus mensageiros, que são as 7 igrejas, que são os períodos da igreja cristã, desde a fundação apostólica até a volta de Jesus. Deus parte do conhecido para do conhecido, que no caso ali para João foram as características das 7 igrejas que ele conhecia, para o desconhecido, que são as mensagens deixadas para as igrejas posteriores. E a comprovação histórica do Apocalipse serve para dar certeza do que ainda virá, certo? Então, esse foi o nosso estudo de hoje, um estudo rápido, superficial sobre as 7 igrejas, mas que a gente conseguiu entender que as 7 cartas simbolizam o que o Apocalipse de 1 a 3 simboliza e a aplicação que a gente tem para hoje, certo? Mais uma vez, e a gente tem que ler o livro do Apocalipse aplicando e entendendo para os nossos dias, porque essa é a funcionalidade dela. O livro do Apocalipse não serve para a gente atacar e botar o dedo na cara de ninguém. Pelo contrário, nós temos uma responsabilidade moral muito maior a partir do momento que a gente entende do que aqueles que não entendem. Então, se não for para salvar, não use a informação, certo? E, mais uma vez, eu gostaria de ressaltar o respeito que nós temos por todos os nossos amigos, independente de qual seja a igreja que você frequenta, qual seja a forma que você acredite ou não, nós te respeitamos e você é muito bem-vindo aqui em nosso meio, tá bom? Então, na semana que vem, a gente vai dar continuidade ao estudo. Lá no grupo tem o cronograma, a gente colocou lá. Vou colocar também alguns livros que a gente usa como referência para trazer esse conteúdo aqui, que vocês podem estudar por conta própria. E, mais uma vez, repito, esse conteúdo é um conteúdo superficial, a gente tem pouco tempo. Então, isso aqui é um pontapé inicial para que possa ter a sua trajetória de estudo e a sua trajetória de busca particular com Deus, tá bom? E o que precisarem da gente, a gente está aí para ajudar naquilo que puder. Eu não sei se é legal fazer pergunta, Marquinhos. São 9 horas. Fica a seu critério. Se quiser deixar para responder lá no grupo, pode ser também. Então, mais uma vez, quem tiver pergunta, coloca no grupo durante a semana, hoje ou durante a semana, quando estiver estudando, coloca lá. E aí a gente já começa a semana que vem respondendo para ficar muito longo aqui o estudo para ninguém, tá bom? Então, vamos orar para a gente encerrar e até semana que vem. Oremos. Senhor Jesus, meu Pai,
Muito obrigado por mais uma vez estar aqui presente no meio do teu povo. Muito obrigado, Senhor, por nos dar condições de estudar um pouco da tua palavra, mesmo sem sair de casa. O Senhor está fazendo tudo que o Senhor pode. O tempo está propício, a tecnologia ajuda, então não existe desculpa para que nós não estudemos a mensagem, a tua palavra. Muito obrigado porque o teu Espírito habita no nosso coração e decifra tudo aquilo que não entendemos. Então, que o Senhor fique com cada pessoa, com cada família que esteve aqui essa noite. Que a tua mensagem continue sendo trabalhada no coração de cada um e que a partir daqui saiam diversas estrelinhas, diversos anjos, diversos mensageiros para levar a tua palavra para cada vez mais e mais pessoas. Entregamos aqui a nossa vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Até a próxima.